Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui de novo, juntinho com vocês para levar a instrução da palavra de Deus. Evangelista Wellington Ramos, esse que sempre está proporcionando a você o entendimento e o esclarecimento da verdade que liberta. Hoje, nesse vídeo agora, eu quero convidar você para a gente entender qual é o compromisso da evangelização. De quem é o compromisso de evangelizar? Evangelizar é anunciar Jesus, é anunciar o que ele fez na sua vida, o que ele é, a importância dele para as pessoas e a necessidade que as pessoas têm dele. Então, todos aqueles que têm essa experiência, que conhece o Salvador, que foi liberto, que tem a comunhão com Cristo, que tem a experiência com Cristo, que foi esclarecido por Cristo, todos esses têm o dever de testemunhar de Cristo, não é? Os apóstolos foram uma missão exclusiva, singular, uma missão, uma vocação que Deus dá, singular para o ensino, a instrução, uma forma de doutrinar com uma clareza maior. Os discípulos, eles têm essa missão. Deus, ele capacita e vocaciona quem ele chama para o ministério da palavra, do ensino, do esclarecimento, do combate da fé, da defesa da fé. É para essa finalidade. Agora, todos que tiveram a experiência da salvação com Cristo, todos que recebem a graça de Deus, têm o compromisso de testificar, testemunhar, anunciar, falar das maravilhas que Cristo fez em sua vida e mostrar àqueles que estão com esperança em outras coisas, em outros alvos, mostrar a essas pessoas quem é a verdadeira esperança. Se você já foi liberto e já alcançou essa esperança. Sabe por quê? O endemoniado gadareno, quando Jesus deu a libertação a ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, vai para os teus. Anuncia as coisas maravilhosas que Deus fez na tua vida. Porque aquele rapaz tinha que ir para os seus, tinha que ir para a sua comunidade, para o seu conhecimento, para a sua família, para que todos vissem aquele homem sã e que todos conhecessem a glória de Deus e vissem aquele homem sã e puro, e aquele homem tinha que testificar das glórias, da maravilha e da bondade de Deus na vida dele através de Jesus. Por isso que Jesus disse, vai e anuncia aos teus o que Deus fez contigo. Então, é um dever de cada pessoa que foi liberta, transformada, que recebeu a renovação, perdão de pecado, remissão, salvação, que tem a esperança no coração da vida com Deus, que tem a certeza da comunhão, da paz com Deus, que tem a certeza da esperança da vida eterna. É um dever de todas essas pessoas que têm esse novo nascimento, que têm esse entendimento transformado, que têm essa certeza dessa fé, testificar para outras pessoas. Testemunhar desse maravilhoso amor de Deus para outras pessoas, na sua comunidade, na sua amizade, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, aonde você estiver, você é carta viva de Deus. Você tem a obrigação de transmitir as boas novas que foi você alcançada por ela para outras pessoas. Você tem a obrigação como liberto por Cristo de transmitir essa libertação para outras pessoas. Deu para entender? Então, você não precisa de uma autorização de homem, você não precisa de uma autorização de um ministério, você não precisa de uma autorização de nenhuma outra pessoa para falar daquilo que Deus fez por você através da sua fé em Jesus. Você é obrigado, ai de mim se não pregar o evangelho, você é obrigado a testemunhar das maravilhas que Cristo fez na sua vida, se realmente fez. Se realmente és liberto, se realmente tem a certeza da salvação, se realmente tem a esperança da vida com Deus no teu coração, convicto de que estás nessa promessa. Então, você tem o dever de testemunhar do que Deus fez na sua vida através de Cristo. Olha só, a mulher samaritana, ela foi usada para isso. Por que eu estou levando essa orientação para vocês? Porque tem muita gente que acha, pessoal, que evangelizar é pelo ministério que ele está, na religião que ele está. Não, só posso evangelizar se o meu líder permitir, se o meu pastor autorizar. Eu não posso. Não, meu amigo.
Testemunhar de Cristo, evangelizar, é divulgar as boas novas que um dia você ouviu e recebeu. Você tem autorização pelo próprio Cristo que lhe dá essa ordenança para você testemunhar do que ele fez na sua vida para outras pessoas. Porque tem muita gente que centraliza toda a obra do reino de Deus em igreja. Ei, não. Não, está errado. Está errado. Claro, você tem que estar participando, comungando na congregação pública que você participa, e você tem que colaborar com os trabalhos dessa congregação, colaborar com as necessidades dessa congregação, tem que participar dos trabalhos dessa congregação, mas a obra do reino de Deus não está limitada a um ministério restrito. A obra do reino de Deus não está limitada à ordenança de um homem, porque essa ordenança quem deu foi Jesus. Testemunhar do que ele fez na sua vida, pregar as boas novas. Se você é vocacionado para pregador do evangelho, você tem sabedoria para manejar a palavra, para trabalhar a doutrina, para combater falsos ensinos, para trabalhar apologética, a defesa da fé, você tem obrigação de fazer isso aonde você estiver. Quem lhe pedir, para que você saiba responder como convém acerca da sua fé. Você tem a obrigação de testemunhar da glória de Deus na sua vida através de Cristo, do que Cristo operou em seu favor, do amor de Deus. Não precisa você estar submisso à ordem de um homem, de um líder da congregação, da igreja onde você participa. Claro, se tem trabalho na tua igreja, colabora com o trabalho na tua igreja. Mas a obra do evangelho não está restrita à ordem do pastor para fazer trabalho evangelístico na igreja. Se não tem trabalho na igreja, você está livre do trabalho, do exercício da igreja que não está tendo hoje. Se tem a oportunidade de você pregar a palavra, de você testemunhar de Cristo para alguém, vá, meu amigo. Porque tem gente que está restrito a ministério, a denominação, e diz, eu não posso evangelizar não, eu não posso ir para esse trabalho aí não, porque não é da minha igreja, meu pastor não deixa. Você tem que ser mais submisso e principalmente submisso a Deus, que já lhe deu ordem de testemunhar, testificar. Se você tem vocação para pregador, pregar o evangelho, você não é uma propriedade de um ministério, igreja. Você é propriedade de Cristo e chamado para trabalhar no reino de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente seguindo esse cabresto e não dando ouvido ao que Jesus disse. Aconteceu com Jesus isso. Alguns dos apóstolos viram alguém evangelizando e disseram, olha Jesus, tem alguém ali evangelizando e não é do nosso, não faz parte do nosso ministério, olha, porque nós somos o ministério verdadeiro de Cristo. Só que Jesus não levantou só os apóstolos como um povo exclusivo dele, único, singular. Os apóstolos foram levantados como pessoas para anunciar o evangelho, mas todo aquele que creu em Jesus em qualquer lugar tem essa responsabilidade. É povo de Deus também. Nós temos que ter comunhão com os outros, não é com quem é do meu ministério, da minha igreja, comunhão com os outros na fé em Cristo, que faz parte do reino, que está em Cristo. Eu tenho que estar em comunhão com o povo que se chama cristão, que são discípulos, seguidor, praticante da doutrina de Cristo, e não de ministério, religião, igreja. Gente, vamos sair, não é dessa ignorância, porque precisamos ser esclarecidos pela palavra. E esse é o meu trabalho, de levar esse esclarecimento. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então os discípulos disseram, olha, estão evangelizando ali, estão falando no teu nome, mas não é do nosso meio, não é do nosso ministério. Vamos impedi-lo. Jesus disse, não, deixa, porque quem não é contra mim é comigo. Quem não está contra mim está comigo. E vocês têm que ter comunhão com aqueles que estão ao meu lado, que estão propagando a minha palavra, que estão propagando a minha doutrina, que estão defendendo a mesma fé que vocês defendem. Não tem exclusividade não. Temos que, ó bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Ei, mas não é os irmãos de determinado ministério não, tá? É os irmãos em Cristo. Hoje as pessoas levam para o lado ministerial. Os irmãos da igreja A, igreja B, igreja C. Eu tenho comunhão com o meu ministério. Eu trabalho para a obra de Deus no meu ministério. Está errado. Todos nós temos obrigação, responsabilidade de testemunhar de Cristo. Não só com a vida, porque não é a vida. Que vida? O evangelho é levado no entendimento, palavra, pregação. Jesus não mandou a sua vida, não. Jesus mandou pregar. O evangelho se prega. Agora, para você ter autoridade para pregar o evangelho, você tem que viver o evangelho. Aí sim. Então aqui, a mulher samaritana, lá em João capítulo 4,
No versículo 28 diz assim: deixou, pois, a mulher seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, o homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Então essa mulher samaritana, ela, depois que teve uma experiência com Cristo, ela não quis saber mais de nada, largou o cântaro, largou a obrigação dela, largou a tarefa dela, e ela sentiu a necessidade de testemunhar de Cristo. E ela foi testemunhar de Cristo. E no versículo 39 do capítulo 4 do Evangelho de João, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nela pela palavra da mulher que tinha testificado tudo quanto ele tinha feito. Aliás, creram nele. O povo creu em Jesus pela palavra da mulher, pelo testemunho, pela pregação da mulher samaritana. Você tem testemunhado, tem pregado, tem anunciado, tem falado ao povo das maravilhas de Deus na sua vida, do que Deus tem lhe prometido, lhe concedido, na verdade, nas bênçãos eternas, na paz com Deus, na comunhão de pecado, na remissão de pecado, na salvação. Se você tem a convicção de que você já foi liberto da culpa do pecado, está salvo, está na promessa, está na esperança, meu irmão, leva isso para outra pessoa também. Adverte aquele que está do teu lado, no trabalho, em casa, na vizinhança, da tua família que não conhece Jesus ainda. Prega, meu irmão. Não é testemunho de vida, não. É pregação. A pregação do evangelho tem que ir em forma de explicação, porque o evangelho é informação. Agora, o testemunho de vida é importante para você ter autoridade para pregar. Deu para entender? Então, se você é cristão, recebeu uma transformação de Cristo, essa é a sua obrigação como cristão. Não depende de ordenança de igreja. Depende da ordenança de Cristo, dono da igreja, que já determinou. Faça como essa mulher samaritana, que foi e pregou as boas novas, e muitos creram em Jesus pela palavra da mulher. Que Deus os abençoe, que você compreenda, entenda essa mensagem e seja liberto do que não condiz com o verdadeiro evangelho, e seja liberto das ordenanças que Cristo não ordenou, que os homens estão ordenando, mas que você foi chamado para ser submisso ao teu Senhor, o dono da igreja, que é Cristo Jesus, o nosso Mestre e Salvador. Portanto, seja a carta viva de Deus para onde você estiver, para todas as pessoas que estiverem ao seu lado. Anuncie as maravilhas que Deus tem feito em sua vida e as promessas que Deus tem garantido para você na eternidade, pela salvação que você já recebeu, pela remissão de pecado que você tem. Fale para o povo sobre isso. Mostre quem é o caminho, a esperança e a saída. Jesus, amém? Evangelista Wellington Ramos, pregando sempre a verdade que liberta, a tempo e fora de tempo. Visita meu canal no YouTube, minha página no Face, e você será abençoado com as instruções da palavra de Deus.